Na aula de hoje eu vou falar sobre matrizes. Matrizes são arrays ou vetores multidimensionais, ou seja, eles possuem mais de uma dimensão. Então, até o momento, a gente trabalhou com vetores com apenas uma dimensão. Na matemática, uma matriz é uma tabela que contém linhas e colunas. Aqui, esse exemplo eu peguei do site somatemática.com.br. Então, tem o link abaixo. Aqui nós podemos observar que nós temos 3 alunos ali representados pelas letras A, B e C e 4 disciplinas que seriam Química, Inglês, Literatura e Espanhol. Então, se a gente quiser saber, por exemplo, a nota do aluno B em Literatura, basta a gente procurar o número que fica na segunda linha e na terceira coluna que a gente vai encontrar a nota do aluno B em literatura. Se eu quiser, por exemplo, saber a nota do aluno A em inglês, então é só saber que ele está na primeira linha e na segunda coluna, certo? Ele tirou 7 também, e assim por diante. Então as matrizes facilitam muito essa questão aqui de consultas em tabelas. Então, vamos agora considerar uma tabela de números dispostos em linhas e colunas, como no exemplo ao lado, né, que eu já tinha falado, mas colocando entre parênteses e colchetes. Então, aqui é a representação matemática, né? A gente vai ter a linha, essas são as linhas, que vão estar na horizontal, são as linhas, e as colunas vão estar no sentido vertical. Então, aqui no sentido vertical tem a coluna, no sentido horizontal tenho as linhas. Em tabelas assim dispostas, os números são elementos, são os elementos. As linhas são enumeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Então, as linhas eu vou numerar de cima para baixo, primeira linha, segunda linha, terceira linha, e as colunas da esquerda para a direita. Então, aqui é a minha primeira coluna, segunda coluna, minha terceira coluna. Ok? Tabelas com m linhas e n colunas, m e n são números naturais diferentes de zero, são denominadas matrizes m por n. Ou seja, na tabela então a gente viu que a gente tinha uma matriz, né? Vamos retornar aqui, com 3 linhas e 4 colunas. Então a gente tem 3 por 3 a nossa primeira matriz. E essa aqui é 3 por 4, desculpa. 3 linhas, 4 colunas. Aqui a gente vai ter uma outra matriz que vai ser contendo 3 linhas e 3 colunas, certo? Então é uma matriz 3 por 3. Aqui eu tenho outro exemplo onde eu tenho uma matriz com 2 linhas, certo? 2 linhas e 3 colunas. E aqui eu tenho uma outra matriz com 2 linhas e 2 colunas. Então, beleza, vamos criar um programa para representar essa mesma matriz aí do exemplo do site Só Matemática. Então, a nossa matriz será 3 por 4, ou seja, ela vai ter 3 linhas e 4 colunas, correto? Então, aqui, vamos começar a implementar. Vamos abrir aqui o código, abrir o nosso Eclipse, e vamos criar, primeiro vamos declarar aqui um vetor aqui multidimensional. Vamos começar a nossa implementação. Para declarar um vetor com 2 dimensões, a gente vai colocar o tipo dele, colocar 2 colchetes, certo? A gente vai colocar aqui um nome, vamos chamar de matriz mesmo, e vamos criar esse objeto aqui, que vai representar a nossa matriz. Eu vou ter que colocar aqui as dimensões da minha matriz. Quais são as dimensões da nossa matriz? Vamos voltar lá. Eu tenho 3 linhas e eu tenho 4 colunas, certo? Aqui, 3 linhas e 4 colunas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui no primeiro colchete a quantidade de linhas e no segundo a quantidade de colunas. Simples assim. Ok, aqui então eu já declarei aqui a minha matriz. Agora, o que eu vou precisar fazer? Como eu vou ter que fazer
um laço de repetição que vai primeiro ler todas as minhas colunas da primeira linha, depois todas as colunas da segunda linha, assim por diante, eu vou ter que fazer dois fors, um dentro do outro, um for externo e um for interno. O for externo, para facilitar, para ficar mais didático, vou colocar aqui linha. Eu poderia colocar I representando a minha linha e J representando a minha coluna, mas eu vou colocar linha aqui para ficar mais fácil o entendimento. Certo? Enquanto ela for menor que 3, ou seja, enquanto ela vai ocupar a posição 0, 1 e 2, né? Enquanto o meu teste lógico aqui, enquanto a linha for menor que 3, ou seja, quando chegar no 2, o 2 vai ser o meu último laço de repetição. Por que isso? Porque aqui eu tenho, aqui eu vou chamar a primeira linha de 0, a segunda linha de 1 e a terceira de 2. E aqui a minha primeira coluna vai ser 0, a segunda 1, a terceira 2 e a quarta vai ser 3, certo? Então é só uma questão de convenção aí para nossa programação. Agora a gente vai ter que fazer um outro for para nossa coluna, certo? Eu vou chamar de coluna aqui também para facilitar. Ele vai começar em 0 também, mas a minha coluna, ela tem que ser menor que 4. Menor que o tamanho da minha lista. Por que menor? Porque ele não vai contar com 4. Vai ser 0, 1, 2, 3. Porque a gente começa a contar do 0 a nossa linha e nossa coluna. Certo? Poderia colocar aqui 1 menor ou igual a 4? Poderia. Ou menor que 5? Poderia. Funcionaria. Mas a gente está seguindo aí um padrão aí para não ficar tudo bagunçado aí o nosso código, beleza? Então vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso arrumar uma maneira de alimentar essa minha matriz. Vamos utilizar aqui uma classe do Java, a classe Scanner, tá? Vamos chamar ela de input, vai ser uma entrada de dados aí, né? E vamos fazer o seguinte. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma mensagem aqui. São 2:00 em ponto. A classe, né? Scanner. E vamos colocar uma mensagenzinha a cada laço de repetição. Eu vou colocar uma mensagem aqui para o cara inserir da seguinte forma. Digite o elemento abre colchetes, certo? Aí eu vou colocar o que aqui? A minha linha, ou seja, vamos supor que seja o primeiro elemento. Linha 0, coluna 0, certo? Mais linha. Aí vamos colocar aqui também uma vírgula, só para separar isso aí. Os dois elementos, né, de linha e coluna. E vamos colocar aqui coluna, mais coluna aqui, mais coluna. E vamos colocar aqui também mais um caracterezinho, mais um colchetes aqui, ok? Beleza, então aqui é só para ele ficar numa formatação. Digite o elemento, daí vai mostrar, vamos supor que seja linha 0, coluna 0. Então vai ficar 0, colchetes, 0, vírgula, coluna 0, né? 0, fecha colchetes. É só para ficar uma formataçãozinha. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha matriz, certo? E como ele tem duas dimensões, eu vou ter que colocar a linha no primeiro colchetes, e coluna no segundo, certo? Só que o que ele vai receber? Como que eu vou alimentar isso? Então a matriz, vamos supor que é o primeiro laço, na linha 0, coluna 0, certo? Eu vou receber então, nessa posição, na linha 0, coluna 0, o valor que o usuário vai digitar, certo? Então, vou utilizar aí o input da minha classe Scanner e vamos pegar essa informação que o usuário está digitando, certo? E eu estou alimentando aí o meu vetor, certo? Aqui eu estou alimentando o meu vetor.
Aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui eu alimentei o vetor, mas só que eu preciso imprimir ele. Vamos pegar aqui, vamos fazer um outro. Vou até copiar isso aqui, tá? Para ganhar tempo. E vamos só imprimir. Então, a gente já alimentou. Então, agora eu só quero imprimir. Então, para ficar mais arrumadinho, vamos fazer uma impressão aqui. Vamos colocar um colchetes aqui para ficar uma representação da seguinte forma. Ó. Colchetes, os números, depois fecha colchetes no último elemento da linha. Então, aqui como é minha linha, ó, a cada linha que for criada, eu vou começar com colchetes. E no final da coluna, quando for a coluna 3, vai ser o meu último elemento. Aí eu também vou colocar um colchetes aqui. Então, aqui o que eu preciso fazer? Eu vou só fazer a impressão da minha matriz. Também aqui eu vou colocar um espaço aqui, ó. Vamos colocar um espacinho. Então, matriz, tá? Na posição linha, coluna, tá? Eu estou imprimindo a minha matriz, ok? E vou colocar aqui mais um espacinho, só para não ficar tudo embolado. Eu vou colocar aqui também um colchetes fechando aqui, ó. Só para fechar o colchetes aqui. Só que eu tenho que fazer um teste lógico, né? Eu vou fazer aqui um if. Então, se coluna for igual a 3, né? Eu sei que, se a coluna for igual a 3, eu sei que que o elemento ele é o último daquela linha, certo? Ele está na última coluna da linha. Então, ele vai pular para a próxima linha. Então, daí eu vou colocar esse colchetezinhos aqui. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer um teste. Vamos imprimir isso aqui. Imprimir não, vamos rodar para alimentar. Então, vamos lá. Ó, então, vamos colocar os valores. Vamos ter como referência a nossa imagem lá. Então, na primeira linha, primeira coluna, eu tenho 8, depois 7, 9 e 8. Então, vamos lá. Linha 0, coluna 0, eu tenho o valor 8. Linha 0, coluna 1, eu tenho 7. Linha 0, coluna 3, eu tenho 9. E linha 0, coluna 3, eu tenho o 8. E assim por diante, tá? 6, 6, 7, 6, 4, 8, 5, 9. Ficou bagunçado aqui. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ah, tá. Tá simples de resolver. Aqui não tem o LN aqui, ó. Aqui não, aqui, ó. Aqui não tem LN. Vamos tirar aqui que ele tá pulando linha, né? O único que tem LN é o do final da coluna. Agora vamos rodar isso aqui de novo. Vamos digitar rapidinho aqui. 8798. 8798. 6676. 6676. 4859. 4859. Aí, ó. Ficou bonitinho agora, ó. Vamos comparar com a nossa imagem. 8798 é a primeira linha. 6676, segunda linha. 4859 é a terceira linha. Tá, vamos supor, mas para que serve isso aí? Tá, mas eu vou usar isso aí onde? Para quê? Vamos supor que eu queira fazer uma consulta aqui. Que eu sei que o meu, como eu já havia falado, né? Para eu saber com o aluno X, né? O aluno B, A, B, C, D, sei lá quantos alunos eu tenho, e eu saber a nota dele. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos pegar aqui o aluno. Vou dar um exemplo. Aluno C, a nota dele em literatura. Então, o aluno C, ele está na terceira coluna, terceira linha, desculpa, e terceira coluna. Só que
a gente começa com 0 o nosso laço de repetição, então vai ser na linha 2, coluna 2. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Linha 2, coluna 2. Ó, o aluno C tirou nota. Aí o que a gente faz? A gente pega lá a nossa matriz, que vai estar alimentada, e vou colocar a posição lá daquele elemento. Então, linha 2, coluna 2, certo? Linha 2, coluna 2. Ele vai ter que imprimir o quê? Vai ter que imprimir o 5. Então, vamos rodar de novo. Vamos ter que alimentar ali de novo, né? Então, vamos lá. Então, ó, linha 0, coluna 0. 8798, 8798, 6676. Opa, digitei errado ali. 76. 4859. 4859. Ó, ele tirou nota 5. Eu errei aqui o elemento da coluna 2, linha 1, né? Mas o que me interessa é isso aqui. Na hora de digitar eu errei ali. Então o aluno C tirou nota 5. Ó, então ele é muito útil aí para nós quando a gente quer fazer essas consultas aí na programação. E tem outras finalidades, obviamente, né? Mas uma delas é isso aí, você poder organizar uma tabela e poder fazer uma busca. Essa é uma das funcionalidades aí da nossa matriz. Ok? Então, espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí a compreender o que é uma matriz e como fazer isso utilizando a linguagem Java. Então, até a próxima.